7h20. Afastado por conta das eleições, o secretário da Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, Felipe Freitas, que é do PT, retomou o posto nesta semana passada, conforme publicação no Diário Oficial do Estado da última quarta-feira. O secretário volta à pasta após atuar nas últimas eleições municipais. O secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, uma alegria grande estar aqui com vocês. Primeiro, deixa eu te perguntar qual o impacto da sua ausência temporária para o andamento das ações da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Bem, nenhum, né? Que a Secretaria seguiu funcionando bem, com o chefe de gabinete, Raimundo Nascimento, que conduziu os trabalhos nesse período em que eu me afastei para acompanhar o processo eleitoral, para participar das campanhas do PT, e a Secretaria, voltei, estava tudo tranquilo, tudo funcionando bem. Não teve impacto na Secretaria, mas teve impacto no secretário, que eu estou vendo que perdeu uns quilinhos aí. Perdi muitos quilos. Mas a Secretaria está tudo bem, tudo funcionando, e agora é acelerar para essa segunda parte do governo, segundo biênio. E que, imagino, retoma-se aquele jogo que faz parte, que é tentando atender às diversas demandas, os diversos interesses de todos os lados. Como é que o senhor enxerga a influência de agendas partidárias nas políticas de direitos humanos aqui do Estado? Bem, os partidos políticos são fundamentais para a vida democrática e influenciam, portanto, a maneira que nós compomos os governos, mas acho que essa influência ela tem um sentido positivo de ampliar a representação, de trazer as diferentes correntes de pensamento para compor o espaço da gestão também. Isso é muito importante, e nós estamos muito, assim, né, nesse processo, confiantes e entusiasmados de que nesse segunda parte do governo nós vamos conseguir entregar coisas muito importantes para a sociedade baiana, né? Em geral, nesse período pós-eleições municipais, a gente entra num período de entrega nos governos, que é um período em que a gente conseguiu elaborar nosso orçamento, estruturar as políticas de maneira mais objetiva, e vamos ter aqui agora, no governo, não só na Secretaria de Direitos Humanos, mas no conjunto das secretarias, um período de entregas que me parece muito importante e animador. Quais são suas prioridades imediatas agora com sua volta à pasta? Bem, o tema da violência ele segue sendo a nossa maior preocupação, né? O presidente Lula, na semana passada, fez um gesto importante, convocando todos os governadores para discutir o tema da segurança pública, e esse, para nós, é um momento encorajador, né? Enquanto tem alguns governadores, como o governador de Goiás, que está desestimulando, desanimado com essa convocação, a gente vê com muita alegria a possibilidade de os estados conversarem, cooperarem, e encontrarem saídas comuns para esse que é um problema comum, é um problema do Brasil. É um problema da forma da nossa sociabilidade, é um problema da desigualdade, é um problema que diz respeito a aprimoramentos na nossa legislação, é um problema que diz respeito, portanto, ao nosso tempo e que, portanto, precisa ser enfrentado por todo mundo, por todos os setores, por prefeituras, por governos estaduais e pelo governo federal. Não à toa, o senhor está dizendo que é uma das prioridades, a questão da segurança pública, citou esse gesto do presidente Lula convocando os governadores para juntos marcharem nessa direção. Dê uma luz mais clara para a gente sobre o que podemos esperar a partir desse gesto do presidente Lula, dessa mobilização que espera-se haja por parte de todos os estados. No caso da Bahia, o que se delineou ou está sendo delineado a partir dessa convocação feita pelo presidente Lula e dos desafios que de fato existem pela frente para transformar a segurança pública numa política de fato eficaz, né? Eu acho que são 3 frentes. A primeira delas é a mais visível e mais conhecida de todos, que é a frente da repressão, com investimento em investigação e inteligência policial, para que a gente consiga efetivamente desmontar as ações do crime organizado que preocupa a todos na nossa sociedade. Então, essa primeira frente é da repressão. Uma segunda estratégia que nós temos fortalecido a partir do programa Bahia pela Paz é a das políticas de prevenção, que são as políticas que dizem respeito ao apoio àquela mãe que vê o seu filho
começando a se envolver com droga, com criminalidade. E essa mãe, ela precisa de quê? De que o Estado estenda a mão para ela, abrace essa pessoa, essa mulher, para ela poder lutar pela vida do seu filho, para poder evitar, interromper esse processo de cooptação do seu filho, da sua filha, pelas organizações criminosas. Então, essa é a segunda frente da prevenção, com o enfrentamento às desigualdades, às discriminações e apoio, sobretudo, à juventude negra e periférica. E uma terceira frente é a frente da integração com os diferentes governos, para que nós possamos ter ações, medidas que criem mesmo barreiras que dificultem a vida do crime organizado nas nossas, e aí eu estou falando nas nossas cidades, e eu estou falando aqui de investimentos no que diz respeito ao combate à lavagem de dinheiro, ao combate ao mecanismo de financiamento pelo tráfico de armas. Esse é um tema fundamental. Nós precisamos desarmar cada vez mais essas organizações, porque é muito preocupante o número de armas de grosso calibre que circulam nas cidades brasileiras. Então, os anos do governo Bolsonaro, eles foram trágicos nesse sentido, porque eles afrouxaram, flexibilizaram as regras de controle de armas no Brasil. Então, eu acho que esse chamamento do presidente Lula vai contribuir para a gente ter uma força-tarefa de combate ao tráfico de armas no país, para que a gente consiga não só saber onde estão as armas legais, como também coibir, combater as armas ilegais que circulam no país e que são a fonte de violência letal, né? Mais de 90% das mortes violentas no Brasil acontecem por arma de fogo, né? Então a gente precisa controlar, limitar a circulação dessas armas na nossa sociedade. Secretário, a primeira frente que o senhor citou aí foi a frente da repressão, né? Porque é a emergência, né? Agora, e muita gente pede mais repressão contra o crime, claro. Mas essa ação mais contundente das forças de segurança, ela, de um lado, também gera essa sensação de segurança por conta dos confrontos. Todo mundo fica com receio, né? As populações das áreas em que há os confrontos, seja entre os grupos criminosos, seja das forças de segurança enfrentando esses grupos. E isso cria também um problema político, de certa forma, para o governo. O senhor, por exemplo, é reconhecido como um ativista, um intelectual que estuda, que se dedica sobre essa questão dos direitos humanos e é um homem preto, né? Em nosso Estado, endurecer a repressão significa também a gente imaginar que mais meninos, principalmente pretos, podem tombar no enfrentamento. De que maneira fazer esse equilíbrio entre a repressão que a sociedade cobra, porque de fato está passando dos limites, né, a atuação dessas organizações criminosas, com o respeito à lei, aos direitos humanos, etc. Como é que um governo com essas características, tendo um militante, um ativista, um intelectual como Felipe Freitas, se posiciona em relação a isso? É uma contradição difícil de contornar, né? Sem sombra de dúvidas, o Brasil tem um desafio de conseguir formular uma estratégia de repressão que entenda que cada morte que acontece é uma tragédia. Independentemente de quem atirou, de quem foi atirado. Se uma pessoa morre numa operação policial, aconteceu uma tragédia. Porque uma boa operação policial é uma operação que consegue interromper mortes violentas e não causar outras. Fatalmente, com base no alto volume de armas que existe nessas comunidades, a litigiosidade, a complexidade do ingresso nessas comunidades, há casos em que há mortes e essas mortes têm que ser vistas sempre como tragédias. Essa é a única palavra que para mim pode descrevê-las. E as tragédias não podem se tornar cotidianas e não podem ser normalizadas por nós. Então, o meu sentimento é de manter essa palavra, essa preocupação no centro da nossa ação governamental, que essa é a pergunta que está sendo feita para o Brasil. Como fazer ação policial com menos violência, produzindo cada vez menos violência? Porque parece que o pedido é por mais violência. Ainda que haja na sociedade um sentimento perigoso e, a meu ver, anticivilizatório, de dizer que a gente, para produzir segurança, a gente tem que deixar pilhas de cadáveres para trás. Não é essa a perspectiva que nós somos desafiados a construir. Pelo contrário. E a saída para construir uma segurança pública com legalidade democrática, a meu ver, é o investimento na investigação.
Me preocupa muito o alto número de prisões em flagrante no Brasil, por exemplo. Não é normal, não é aceitável que nós tenhamos... Não é um indicador de eficiência das polícias? Não necessariamente, porque o correto é que as pessoas sejam presas, sobretudo nesses crimes. Uma coisa é você ter prisão em flagrante no caso de alguém armado correndo para matar alguém. Ali, de fato, é um sinal de eficiência. Você interrompeu um ilícito. Mas no caso dos crimes financeiros, nos casos dos crimes que envolvem grandes recursos, o que é que a gente precisa? Que tenha investigação e que essas pessoas sejam presas por força de um mandado judicial, que sejam presas com base numa investigação policial ampla e qualificada. Então, o antídoto para essa polícia, para esse enfrentamento realizado com tanta ostensividade, é o investimento em investigação policial. Esse eu acho que é o caminho que vai nos tirar desse grau de muita ostensividade. É a gente ter cada vez mais inteligência com investigação policial, investimentos fortes na polícia técnica e na polícia civil e também numa maior inteligência policial para a polícia militar, para que a gente possa transitar no Brasil de um modelo de repressão baseado na ostensividade para um modelo que esteja baseado na inteligência e na investigação. Agora, esse esforço que o senhor está falando, ele pressupõe articulação entre todos os estados, entre os estados e a União, participação também dos municípios, né, das administrações municipais, etc. Mas parece que os governantes, os executivos estão chegando a essa conclusão num pico de violência, de complexidade dessas organizações criminosas também que se infiltram. Agora está cada vez mais evidente a promiscuidade do crime com o Estado oficial. O Estado paralelo vai se misturando aí com o Estado oficial que a gente já conhece, e isso veio muito à tona agora nessas eleições. O senhor ficou muito concentrado na campanha de Feira de Santana no primeiro turno, depois correu também para participar da campanha em Camaçari, que me parece foi onde esse debate veio com mais força, né? Houve as declarações do governador Tarcísio de Freitas no dia da eleição, com urnas abertas, e dias antes declarações na mesma linha aqui do prefeito Bruno Reis, do ex-prefeito ACM Neto, atribuindo ou ligando, né, o Partido dos Trabalhadores, os governos petistas, com governos que teriam a preferência, né, dessas organizações criminosas. Isso dificulta a criação de um ambiente onde o assunto segurança pública possa ser tratado de verdade, ou se tem verdade nessas declarações, isso precisa também ser investigado? Sem sombra de dúvida. Primeiro, como militante do Partido dos Trabalhadores e como especialista em segurança pública, eu manifesto sempre meu repúdio a esse tipo de afirmação irresponsável e contraproducente que tenta ligar o Partido dos Trabalhadores a qualquer prática de criminalidade. Pelo contrário, o PT é um partido que nasceu na transição democrática em favor da legalidade. Era a fração da esquerda que acatava, acolhia os militantes que vinham da luta armada e que diziam: a gente precisa transitar daquele modelo para um outro, para o modelo democrático. E na democracia, nada é mais corrosivo e preocupante do que criminalidade organizada. Portanto, o PT nasce em repúdio a esse tipo de prática, seja na criminalidade organizada dentro do Estado, como funcionava na ditadura militar, seja na criminalidade organizada nas franjas do Estado, como funciona com as facções, com as milícias e com os grupos de extermínio. Portanto, minha primeira sensação é de repúdio. E segunda, de preocupação. Eu acho muito ruim que expressões tão sérias como crime organizado, facção, estejam assim na boca das autoridades públicas no debate eleitoral. Eu acompanhei, como você falou, o debate eleitoral em Feira e depois no segundo turno em Camaçari, e especialmente em Camaçari, me preocupei muito com a maneira irresponsável como alguns agentes políticos trataram esse tipo de debate. Porque não é possível que... e a Bahia não tem essa tradição, isso é importante que se diga, e nós temos que lutar para que isso não aconteça, não se transforme comum entre nós, esse processo de interferência de organizações criminosas, de práticas de contravenção dentro da disputa eleitoral. Isso não pode ser admitido, isso não pode ser normalizado entre nós. Então, eu acho que quem acusa tem um ânus de provar. Então, eu acho que as autoridades que foram muito vocais durante o processo eleitoral em fazer acusações ao PT, por exemplo, precisam agora passar do calor das urnas e ir ao Ministério Público, à polícia, e apresentar provas do que estavam dizendo. Não terão. E, para mim, precisam ser
responsabilizadas elas pelos que disseram. Agora, então teriam cometido crime sem também. sombra de dúvida, o PT as representou. Quando houve acusações ao governador, o próprio governador acionou judicialmente, num esforço democrático de dizer que na democracia todo mundo pode falar o que quer e é responsabilizado quando ofende a honra de alguém ou quando falta com a verdade, que me parece é o que aconteceu. Agora, é fato que há um processo de violência na política muito perigoso e muito preocupante nas grandes cidades brasileiras. Você descreveu bem o que aconteceu em São Paulo, que é muito assustador. O que aconteceu, sim, em algumas grandes cidades da Bahia, e eu acho que isso tem que nos chamar a atenção, inclusive da Justiça Eleitoral, para que a gente aprimore e aperfeiçoe os mecanismos de prevenção a esse tipo de presença do crime organizado na cena pública. Isso é muito perigoso e muito corrosivo para a vida democrática. Secretário, eu sei que não é uma licitação sob a sua responsabilidade, porque essa é a área da Secretaria de Segurança Pública. Mas como o senhor é um especialista na área e é também um gestor da área no governo, a gente tem que lhe perguntar por que tanta demora para a implantação das câmeras corporais, já que a Bahia, inclusive, bateu o bumbo para dizer, olha, a Bahia é o único estado em que o programa de câmeras é para todas as forças policiais, não apenas para a Polícia Militar. Na semana passada a gente teve uma ocorrência trágica, como disse o senhor, envolvendo policiais civis. É a típica situação que, se houvesse esse recurso, não haveria dúvida sobre a qualidade, a técnica, a boa técnica empregada nessa operação. Por que a gente está demorando tanto? Bem, à exceção de São Paulo, a Bahia tem o maior programa de câmeras já adquiridas no país, né? A gente começou muito depois de São Paulo, mas nós já temos em números o maior programa do país em número de equipamentos adquiridos. É um equipamento, como a gente sabe, muito que tem que ter muito refinamento no processo de seleção. O processo de seleção está funcionando muito bem. Não há, desde a implantação, qualquer tipo de contencioso, de disputa, inclusive nem Ministério Público, nem Defensoria Pública fizeram qualquer tipo de questionamento à qualidade das imagens ou às condições de acesso. Salvo engano, nunca houve, inclusive, nenhum processo de judicialização. O acesso tem sido facultado sempre que requerido pela própria Secretaria. E eu imagino que agora, quando a gente fizer um novo processo de licitação para adquirir, que a gente vai ter um percentual já bem maior e que seguramente vai favorecer a estabilidade das decisões. Eu não tenho dúvida de que nada melhor do que a gente ter uma prova cabal que encerra o debate sobre aquele caso. Seja para absolver os policiais quando não há violência, seja para responsabilizar aqueles que tiveram uma má conduta. Isso é bom. E eu acho que os próprios policiais vão, com o tempo, entendendo o quanto, sobre os bons policiais, eu digo, vão entender como isso é uma salvaguarda para o seu próprio trabalho, né? Nada melhor do que você poder provar cabalmente a sua inocência quando você agiu de maneira correta. E nada mal você também poder dizer, olha, quem agiu mal foi essa pessoa, e essa pessoa responder pelo que fez, e com isso a instituição ser preservada. Porque enquanto você não consegue individualizar a má conduta, a acusação fica sobre toda a instituição. Quando você consegue individualizar, falar foi essa pessoa que extrapolou, foi essa pessoa que agiu mal, foi essa pessoa que traiu a formação que recebeu, você individualiza a responsabilidade e protege a instituição. Então, eu acho que isso vai ser, inclusive, eu acho que o chamamento do presidente Lula vai acelerar isso em todos os estados. Por quê? O Ministério da Justiça tem estimulado a adoção das câmaras corporais como instrumento de transparência das polícias e vai condicionar, em alguns casos, o acesso a certos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública à implantação extensiva de câmeras corporais nos policiais, nos profissionais de segurança pública. Então, isso vai fazer com que esse debate seja superado pela presença proativa do governo federal. Está conversando aqui com o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas. Para encerrar, Felipe, essa discussão toda em torno da segurança pública, o chamamento feito agora pelo presidente Lula, a necessidade de integração entre as diversas instâncias de poder, com base nisso tudo, tem algum modelo de segurança pública que sirva de referência para
as políticas que estão sendo adotadas aqui na Bahia. Eu falo, por exemplo, modelo de algum país. Eu não sei se é o caso, mas no Japão, por exemplo, eu vejo que no Japão existe uma tolerância zero para armas, para álcool. São leis bastante rigorosas, um policiamento preventivo, ações comunitárias, educativas. E, em tese, é uma nação que tem lá uma segurança pública invejável. Tem algum modelo que sirva de referência? O senhor, como especialista em segurança pública, se debruça ou persegue algum modelo em especial? Eu acho que os países latino-americanos são as nossas melhores referências, por conta de eles serem os países que têm formações históricas mais próximas da nossa, né? A Colômbia viveu um processo muito interessante no sentido da construção de projetos sociais urbanos parecidos com os nossos CSUs, com os nossos centros sociais urbanos, que são criações já antigas no Brasil, na Bahia, mas que lá foram feitas de uma maneira ainda mais integrada com a vida da comunidade, que tiveram um efeito muito grande. Nós temos experiências importantes também de controle de armas, que eu insisto nesse tema como um tema muito central na Argentina, que eu acho que são referências, mas o mais importante, eu acho, Jefferson, é a gente entender que não tem resposta fácil para um problema complexo como esse. Eu fico muito impressionado agora no debate das eleições municipais, que eu via certos candidatos baterem na mesa e dizer assim, tem que fazer isso, gritar, não sei o quê. E nada é tão errado quanto resposta fácil para problema complexo. Porque se fosse fácil assim, efetivamente você já tinha apertado um botão, não era problema, e já teria feito. E isso geralmente vem de quem não consegue coletar o lixo da rua, não consegue fazer as escolas funcionarem, não consegue fazer o posto de saúde funcionar. Nada melhor para a política de segurança pública do que a gente começar a fazer o simples. O que é o simples? É melhorar a condição de vida das pessoas para que viver naquele determinado lugar, viver naquela determinada comunidade, possa ser... ter uma experiência de contato com os serviços públicos oferecidos. Então, essa coisa de resposta fácil, sabe, não tem, e nem importação de modelo. Não tem um modelo que a gente consiga trazer. O que tem, como você disse, são boas experiências. Ali tem uma boa experiência de controle de armas, a gente precisa olhar e aprender. Ali tem uma boa experiência de ressocialização, por exemplo, Minas Gerais tem uma boa experiência de ressocialização no sistema prisional, ali com o modelo de APACS, que algumas pessoas defendem bastante. Precisamos olhar aquilo ali para trazer para o nosso sistema prisional. São Paulo tem um excelente modelo de investigação de homicídios. São Paulo avançou bastante na política de investigação de homicídios. Ali a gente tem que olhar e aprender com aquilo. E pegando nos estados, nos municípios, nos outros países, aquelas partes da experiência que ajudam a gente a avançar. Mas, para mim, a síntese é melhorar o controle de armas no país, investir, sobretudo, na investigação policial, para que a gente consiga ter uma polícia mais preventiva, ou seja, uma polícia que se antecipa aos fatos criminais, e ter uma ação forte de desfinanciamento do crime organizado, sobretudo com combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, que são as fontes de financiamento dessas organizações. O desafio é grande, certamente muito grande. Mas olha, Felipe Freitas, secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima. Muito bom, obrigado pelo espaço sempre democrático da rádio. Sempre muito bem-vindo aqui conosco. Muito bom, obrigado mais uma vez. 5 minutos para as 8 na Tarde FM.